Olá pessoal, saudações. Depois de algum tempo sem fazer nenhum vídeo, de tanta cobrança do pessoal, ao menos aqueles que acompanham a nossa página política, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu estou voltando novamente para poder a gente falar um pouquinho da situação que nós estamos vivendo, tanto situação tanto econômica quanto política. O atual ministro da Fazenda está fazendo agora o que a gente chama de terrorismo político. Deixa eu explicar para que vocês possam entender. Ele está usando o caso do coronavírus, o Covid-19, que a Organização Mundial de Saúde colocou já como pandemia, para fazer chantagem para que seja aprovado as reformas que o governo federal exige. Só que assim, essas reformas, elas infelizmente vai prejudicar literalmente mais uma vez o povo brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, fazendo uma retrospectiva, eu vou falar a respeito inicialmente da reforma trabalhista que ainda foi feita no governo Temer, que disseram que ia gerar novos empregos, que o Brasil ia voltar a crescer, que o PIB do Brasil ia ter um avanço significativo. Engano. Nós continuamos a viver um retrocesso com relação a esses direitos trabalhistas, porque foram retirados. O Brasil não cresceu, a economia ficou estagnada e terminou que hoje, graças às ditas jornadas intermitentes, tem empresas, inclusive empresas de grande porte, não vou citar o nome por uma questão de ética, pagando para o trabalhador durante 30 dias por 4 horas de trabalho, R$ 538. E eu digo isso a vocês com toda a convicção desse mundo, porque eu tenho acompanhado aí alguns processos de recrutamento e seleção e tenho visto justamente esses informativos. Ou seja, você trabalha o mês inteiro e ganha menos do que um estagiário de ensino médio. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo depois da reforma trabalhista. A reforma previdenciária veio justamente para terminar de afundar aquela população mais carente, cara que ganha um salário mínimo. E continua alguns dizendo que os ricos irão pagar mais. Eu nunca vi no Brasil ou em lugar nenhum do mundo rico legislar contra si mesmo, ou tirar do seu para poder dar para os pobres, ou parlamentar realmente defender os pobres. Parlamentar defende banqueiros, defende mega empresários, defende o capital especulativo, que é justamente quem banca a campanha deles. O pobre só serve para o parlamentar num único momento, na hora de votar nele. Somente isso. Fora disso, o cara nem sequer lembra que o povo existe. E para vocês terem ideia, essa reforma está sendo proposta pelo governo federal e pelo Guedes, conhecido como o Senhor da Morte no Chile. Ele quer desvincular, ou seja, deixar de ser obrigatório a participação mínima de municípios, Estado e da União na saúde, educação e segurança. Ou seja, nós vamos voltar a viver, se isso for aprovado, em muito pouco tempo, o que acontecia justamente na Idade Média. Cada um vai ter os seus feudos e vai se proteger da melhor maneira possível. Porque, com certeza, o Guedes, o Rodrigo Maia, que está defendendo essas reformas, não utilizam o Sistema Único de Saúde, seus filhos ou seus parentes não frequentam escola pública e com certeza devem morar em condomínios de alto luxo com segurança armada. Não é o cara que mora na favela e que tem que acordar às 4 da manhã para poder pegar o ônibus e correndo o risco de ser assaltado. Então, se hoje a educação pública já está esse caos, saúde já não funciona e a gente vê isso, é só você passar na frente de uma UPA ou de um hospital público
ou então assistir jornal, imagine tirando a obrigatoriedade de estados, municípios e do Distrito Federal em contribuir de maneira significativa para esses 3 pontos. Então a gente vai realmente viver um estado literalmente de barbárie. E o pacto federativo proposto pelo governo federal, nos ditos momentos de crise, eles querem justamente com esse pacto federativo reduzir em até 25% o salário de professores, pessoal da área de saúde e pessoal de segurança. Mas em momento nenhum você vê ou ouve eles dizerem que vai cortar os benefícios e os salários fantásticos que eles recebem. Pra vocês terem ideia, o salário hoje de um parlamentar a nível federal, de um deputado, é R$33 mil. Fora o que ele recebe de auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio passagem, verba de gabinete. Então, em média, cada parlamentar custa para o povo brasileiro, para quem trabalha, R$1 milhão. Com tudo isso, o governo que diz que vai salvar esse país, esse governo que é ligado mais à extrema-direita, ao Estado mínimo, porque para esse pessoal, para mega empresário, para banqueiros e para a extrema-direita, quanto mínimo for o Estado, melhor. Quanto menor for a participação do Estado no bem-estar social, na saúde e na educação, melhor. Porque eles vão precisar de massa de manobra, como tem feito esses anos todos e não tem sido diferente. Então, a tendência é que isso venha piorar e, infelizmente, o povo brasileiro aplaude. E nós temos, além de tudo, agora a concepção dos ditos evangélicos que estão apoiando ou que apoiam esse governo e que, inclusive, o dito presidente da República convocou uma manifestação para o dia 15 agora contra o Congresso e contra a Justiça, que está configurado na Constituição brasileira como incitação contra o Estado, e o dito ministro da Justiça, o imparcial de Curitiba, não se manifestou. Engraçado que Lula, quando chamou o atual presidente de miliciano, o Moro, junto com a sua corja, queria enquadrar Lula na lei de terrorismo nacional. Aí você percebe que a nossa justiça ela tem 2 pesos e 1 medida, e que infelizmente o povo brasileiro ele é levado de acordo ao seu desconhecimento ou ao seu descontentamento com o partido A, ou B ou C. Nós não temos no Brasil a preocupação, o orgulho de ser brasileiro. Nós somos torcedores, como se fosse torcendo por um time de futebol. Torce para o partido A ou para o partido B. Não se torce para que o Brasil melhore, para que a gente tenha educação de qualidade, para que a gente tenha saúde de qualidade, para que a gente possa sair à rua sem correr o risco de ser assaltado. Não se trabalha para isso. Então nós temos um povo que é cordeiro, um povo que é manipulado, um povo que politicamente, educacionalmente é ignorante e que infelizmente nós, a médio e longo prazo, estamos pagando isso e vamos pagar com um preço muito mais caro. Porque não se pensa em aprovar, por exemplo, a lei de grandes fortunas que nos países ditos civilizados existem. Aqui no Brasil nós temos apenas 21 famílias que comanda toda a riqueza produzida nesse país, praticamente. Ou seja, quase 90% de toda a riqueza do país passa na mão de 21 famílias. E são essas pessoas que se mantêm no poder graças à ignorância do povo, graças a um voto mal dado, graças ao poder que ele tem de articulação, principalmente com a mídia tradicional. E quando você tenta fazer ou falar algo diferente que fuja dessa realidade, as pessoas geralmente, como bons torcedores, igual a time de futebol, não entendem e começam a lhe criticar e até lhe ofender. Mas
Como eu falei há um ano atrás, nós estamos caminhando para que no Brasil nós possamos viver uma situação semelhante ou até pior do que Somália ou Serra Leoa. E para quem não conhece a história de Somália e de Serra Leoa, principalmente depois no período de guerra civil, é só fazer uma pesquisa lá no Google que vai encontrar. Nós estamos caminhando a passos largos para isso. E as pessoas não se atentaram ainda. Aqueles que são anti-PT ou que tomaram ódio pelo PT, como se toda a corrupção nesse país começasse no governo do PT, torce a favor do governo de Bolsonaro, mesmo que para isso nós tenhamos que pagar um preço muito caro na área de saúde, de educação e de segurança. Porque só se fala em cortar benefícios da população mais pobre. É LOAS, é BPC, é redução de salário através das ditas jornadas intermitentes, porque imagina só um pai de família que tem 2, 3 filhos ter de trabalhar um mês inteiro para ganhar R$ 538, que muitas vezes é menos do que um estagiário de ensino médio. Então é essa a realidade que nós estamos vivendo. E as pessoas não se atentaram a isso. As igrejas neopentecostais que apoiam esse governo, onde diz que ele é um enviado de Deus, diz que ele é cristão, e aí eu perguntei a um pastor se uma pessoa que defende tortura, assassinato e coisas desse tipo, qual tipo de Bíblia ele lê. Que se realmente essa pessoa pode ser considerada cristã, já que Jesus pregou o contrário. Mas se a gente não tomar um posicionamento agora, vai ficar muito difícil mudar essa realidade. Já está difícil. Nós temos um índice de desemprego muito grande, um índice de violência muito grande. O discurso do governo federal é um discurso sexista, um discurso machista, um discurso para agradecer e agradar as minorias, que são os megas empresários e bancários, não é o povo brasileiro, e nós estamos aplaudindo isso, comprando isso como se fosse a coisa mais natural e mais sensata que nós temos a viver. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós amamos nossos algozes. Então, eu tiro aqui, por exemplo, pela Bahia, uma época que determinado político usou o slogan "ele rouba, mas faz". E o cara teve quase 65% dos votos válidos. E quando a gente para analisar, essa realidade é a mesma que a gente vê no Maranhão, em Alagoas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E, infelizmente, o povo aplaude tudo isso. Para vocês terem uma ideia, a educação pública, a saúde, a segurança, num caos tamanho que quando a gente liga esses programas sensacionalistas, começando pelas mídias tradicionais, o que mais a gente vê é assassinato, violência contra a mulher, é assassinato de negros, de pobres, da periferia, que infelizmente vira bucha de canhão na mão dos sabidos políticos, né? E a gente assiste a isso com uma parcimônia incrível. Alguns anos atrás, no Paraguai, se tentou aprovar, para vocês terem ideia, uma reforma previdenciária semelhante à que foi aprovada aqui, não tão perversa quanto a que foi aprovada aqui. E o povo foi para a rua, inclusive tocou fogo no Congresso. Aqui, pelo contrário, nós carregamos os nossos algozes nas costas como se fossem mulas. Infelizmente, desculpa, perdão da palavra, mas é a realidade. Porque quando essas pessoas que só nos visitam, entre aspas, que aparecem nos nossos bairros a cada 2 anos para pedir voto, nós os carregamos nas costas como se fossem verdadeiros salvadores. Então, querendo ou não, eu acredito que o ranço do chicote ainda ficou no DNA da população brasileira. E as pessoas não conseguiram se libertar disso. Não conseguiram se libertar porque não tem interesse na maioria das vezes. Porque nós temos sim o poder para mudar isso. Porque quem elege essas pessoas somos nós. E continuamos mantendo no poder, geração após geração, os mesmos grupos, as mesmas facções políticas que dizem que representam o povo.
Eu nunca vi político votar contra si mesmo. Pelo contrário, se eles realmente votassem contra si mesmo, eles iam cortar o que eles ganham de benefícios, porque um trabalhador normal brasileiro que trabalha 44 horas por mês, por semana, ele ganha um salário mínimo, enquanto um deputado federal, quando aparece no Congresso, 3 vezes na semana, ganha 33 mil reais, sem contar todos os benefícios que ele vem agregado a tudo isso. Então, eles tinham de começar cortando para desonerar o Estado, os benefícios deles, tirar os 60 dias de férias de juízes, que é um absurdo, em lugar nenhum do mundo eu vejo um trabalhador ter 60 dias de férias, mas aqui juiz, ele é celebridade, ele tem 60 dias de férias, parlamentar tem 60 dias de férias, enquanto cidadão normal que trabalha, que sustenta, que mantém essas mordomias, tem apenas 30 e trabalha 44 horas semanais. Se nós não tomarmos um posicionamento, não é só social, mas político com relação a isso, e não nos enganjarmos para poder buscar melhorias, nós vamos viver a realidade de Somália ou Serra Leoa em muito pouco tempo dentro do Brasil. E, infelizmente, se alguém chegar a acordar, ou quando chegar a acordar, vai ser tarde demais.